propósito de 7 dias, eu comecei a sentir. Agora a pergunta vem: como romper com a influência e com o poder deste espírito de Pitom? Este espírito da profecia pagã, este espírito, como? Como? Como vencer? Como romper? Número 1, discernimento. Como nos mantermos e avançarmos em discernimento? Avançarmos em humilhação, em jejuns, em sujeição à voz do Espírito Santo, em súplicas. Agora veja bem. Segunda coisa, quando nós discernimos. Esse espírito, ele grita, né? Não é verdade? Ele grita. Quando o apóstolo Paulo, versículo 18, e isto ela fez por muitos dias. O que ela fez por muitos dias? Ela gritava por muitos dias. Estes homens são servos do Deus Altíssimo que nos mostra o caminho da salvação. Agora veja o versículo 18. E isto ela fez por muitos dias, ponto. Mas Paulo, perturbado, foi de cara? Foi logo no início? Não. Demorou muitos dias para Paulo ficar perturbado. Demorou muitos dias para que Paulo ter o discernimento. Nós não estamos falando de... Nós estamos falando do apóstolo Paulo. Nós estamos falando do profeta Paulo aqui. Se o apóstolo Paulo, que aqui já estava fluindo no ministério profético, se o profeta Paulo aqui demorou muitos dias para discernir, eu vou ficar chateadinha, que eu demorei algumas semanas da mesma forma para discernir? Eu não vou ficar chateadinha. Depois que ele discerniu, ele voltou-se e disse ao Espírito: eu te ordeno, em nome de Jesus Cristo, que saia dela. E ele saiu na mesma hora. Nós estamos vendo aqui que esse espírito ele estava habitando em uma pessoa. E esse espírito pode estar em ambientes. Ele pode. E ele pode, como eu vi, ele tem a aparência de uma serpente. Ele é intimidador. Quando nós não o discernimos. Sabe a intimidação que eu senti? Eu não sabia o que era. É intimidador. E hoje, quando o Espírito de Deus me disse, agora ordena, do mesmo modo que Jesus foi tentado no deserto, após 40 dias de jejum, ele disse, vai-te daqui, Satanás, porque somente a Deus adorarás. E ele repetiu novamente, saia daqui, Satanás. Satanás estava onde? Ele estava perto de Jesus. A segunda coisa que, depois que nós temos o discernimento, é dizer, saia daqui! Espírito demoníaco da profecia das trevas. Ele gosta de gritar, não gosta? Só que nós não gritamos. Nós declaramos com autoridade, com discernimento, que ele saia. Para que a nossa oração flua. E para que a profecia e o fluir do Espírito Santo flua. Você precisa verbalizar. Você vai precisar verbalizar. Eu perguntei lá dentro do grupo da escola profética se algumas de vocês estavam enfrentando lutas, batalhas, principalmente nas madrugadas, porque Deus já tinha me falado que principalmente nas madrugadas. Começa nas madrugadas, depois vai para
a intenção desse espírito é minar a vida de oração. E quem não está jejuando, quem leva, sabe, na brincadeira, ou não precisa disso tudo. O que eu mais ouço é assim, mas não precisa disso tudo, um exagero. Primeiro, o exagero, ele vem de pessoas que não conhecem o Deus que nós conhecemos. E segundo, que não tem o discernimento do nível do inimigo ao qual nós temos. Vocês levaram um susto aí na hora que tem que mandar sair. Mandar sair. E eu vou dizer, ele sai imediatamente. Sabe aquela doce presença do Espírito Santo que você estava tendo dificuldade de sentir? É essa influência. É essa presença demoníaca, intimidatória, para minar a sua vida de oração e para impedir o fluxo das liberações proféticas e revelacionais do Espírito Santo para a sua vida. Agora, terceira estratégia para romper com essa influência: oração. Ah, mas é exatamente o que nós não estávamos conseguindo fazer. Orar, claro. Mas depois que você discerne, depois que você ordena, você começa a orar. E você não vai parar. Mas não é qualquer oração. Agora vem a outra parte da oração. Não é qualquer oração. E aí você vai continuar lendo o texto e você vai lá para o versículo 25. As duas primeiras estratégias tá aqui, ó. Versículo 18. Discernimento, que ele discerniu o espírito. Segundo, ele ordenou que saísse. E vocês fiquem atentos e atentas, porque pode ser que o Espírito de Deus te revele esse espírito possuindo alguém. E se o Senhor está hoje ministrando e trazendo essa revelação, ele está te trazendo autoridade para expulsar esse tipo de espírito possuindo a vida de alguém. Sabe onde esse espírito costuma estar? Exatamente. Profetizando no meio dos cultos. No meio das reuniões de orações. Dos círculos de orações. Das células de orações. É lá que ele está. Ele não está lá na Umbanda, no Quimbanda, na qualquer banda, não. Ele está onde tem oração. Onde tem oração. Onde tem verdadeiros profetas. Porque ele quer calar. E eu vou dizer, onde existe um espírito de Pitom. E não existe profetas e apóstolos maduros no ambiente. Ninguém profetiza, não. Só esse espírito de Pitom que profetiza. Só ele. Porque ele toma espaço, ele intimida e ele cala. Porque ele cala a oração, ele cessa o fluxo da revelação. Esse espírito só é discernido com intensa busca e com alto nível de discernimento. E é esse alto nível de discernimento que o Senhor está nos dando aqui. Agora essa aqui é para fechar. Essa aqui é a estratégia. Versículo 25. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Sabe qual que é a intenção desse espírito? Calar a voz profética. Não conseguiu impedir que Paulo orasse, não conseguiu impedir que ele discernisse.
Paulo expulsou, ela teve que sair. Agora esse espírito de Piton reúne as autoridades que ganhavam com ele e lançam ele na prisão, juntamente com Silas. Esse espírito, ele vai tentar aprisionar pessoas de todas as formas. Ele vai tentar prender de alguma forma. E como o Senhor já está nos dando o discernimento do que ele vai fazer, do que ele não para. E aqui, essa quarta estratégia, o Senhor me disse algo que eu nunca vou esquecer. Essa quarta estratégia, assim como todas as outras, precisa ser o nosso respirar diário. O nosso respirar diário, de manhã à tarde e à noite. Eu estava folheando os Salmos hoje, e eu não lembro agora o versículo, mas o verso que diz assim: 7 vezes ao dia louvei ao Senhor. 7 vezes ao dia. O espírito de Piton vai tentar aprisionar pessoas e algemar pessoas, tanto literalmente quanto espiritualmente. E sabe como que eles tentaram calar o apóstolo Paulo e Silas? Esse espírito, ele levou as autoridades a colocar Paulo e Silas nas prisões mais interiores e mais profundas que existiam, para que a voz deles não fossem ouvidas. Sabe o que esse espírito detesta? A verdade. Esse espírito odeia a verdade, a profecia que sai da boca de alguém que tem o Espírito Santo. Porque o que sai da boca de alguém que tem o Espírito Santo é o testemunho de Jesus Cristo. E sabe o que é o testemunho de Jesus Cristo? É a verdade dos feitos e do grande poder de Deus de Gênesis e Apocalipse. Sabe o que esse espírito não quer ouvir? E ele não suporta ouvir? E não há influência dele que suporte. Não há algemas desse espírito que suporte. Louvores a Deus. Orações e louvores a Deus. Aí você pensa, eu vou louvar, Deus, obrigado, como o Senhor é maravilhoso, como o Senhor é maravilhoso. Sim, como o Senhor é bondoso. Se você observar as pregações de Atos dos Apóstolos, Pedro, Estevão, Paulo, você vai ver que tem algo em comum: louvor. E o que é o louvor? Eu quero que você pegue em Salmo 150. Salmo 150. Diz assim: Salmo 150 diz assim: Louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário. Louvai-o no firmamento do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos atos. Louvai-o segundo a sua excelente grandeza. O que é louvar? E para você saber na prática, parece que essa palavra me saltou aos olhos nos últimos dias. Uma pessoa que eu conheci no aeroporto há poucos dias me mandou uma mensagem, me ligou, mas eu não vi a ligação, e ela disse: Eu te liguei para declarar para você o Salmo 136. Eu falei: Meu Deus. Aí eu fui para o Salmo 136. E esse salmo é um dos salmos
ele é um salmo todo. Ele é todo, de todos os seus versos, ele está louvando a Deus por algum feito, por algum poder, por alguma grandiosidade de quem Deus é. E está escrito: dai graças ao Senhor porque Ele é bom, pois a sua misericórdia dura para sempre. Dai graças ao Senhor, ao Deus dos deuses, pois sua misericórdia dura para sempre. E eu vou dizer para você, dos Salmos 80, mais ou menos, não estou falando com exatidão, mas mais ou menos do número 80 para frente, são salmos que, na sua maioria predominante, são salmos de louvores, de adoração e de graças a Deus. Até o Salmo 67, 68, por ali, 70, são salmos que você observa um clamor, uma súplica por justiça, um lamento. Mas após estes primeiros salmos, você observa que vem uma carga de louvor em cada salmo. E você vai observar a palavra louvor, que ela se repete, ela se repete, ela se repete, ela se repete. E a Bíblia diz: louvai ao Senhor porque Ele é bom. E aí eu não estou dizendo que os outros salmos para trás não tenham salmos de louvor. Tem. Mas a maioria estão a partir daqui para frente, sabe? Alguma irmã colocou aí agora, não vi quem, que Salmo 22, 3, deixa eu ver aqui. Salmo 22, 3 diz: Mas tu és santo, tu que habitas, mas tu és santo, ó tu que habitas nos louvores de Israel. Olha bem, agora veja bem. Perfeito, muito obrigada, irmã Aline, por essa referência. O Senhor habita no meio dos louvores, certo? E onde habita Pitom? Louvor aos homens. É lá que ela habita. Sabe, esses ambientes denominacionais, esses ambientes religiosos, onde eles estão hiper, ultra focados no eu, o homem no centro, e esse homem que não é Cristo. Pitom deita e rola, o espírito de adivinhação, o espírito da profecia pagão. Sabe por quê? Porque nesse ambiente não há discernimento de alto nível, esse ambiente não há um profético que se sujeita ao Espírito Santo, não há uma doutrina apostólica fundamentada, arraigada no testemunho de Jesus Cristo, e não há louvores. Sabe o que o Senhor me disse? Ele me disse: filha, é necessário que a minha igreja comece a viver louvor. E eu vou dizer, existe uma ansiedade tão grande quando nós vamos para a oração. Nós temos uma ansiedade, nós ansiamos. Nós ansiamos pelo poder de Deus, nós ansiamos por sermos tocados pela presença do Espírito Santo, nós ansiamos por ouvir a voz do Espírito Santo, nós ansiamos por receber, nós ansiamos por receber. Mas o Senhor está nos trazendo um alerta. O Senhor dá, mas nós necessitamos nos alinhar diante da presença do grande, do Altíssimo Deus e Rei. E a nossa posição diante do Rei dos Reis
do grande Deus, Criador de todas as coisas, dos céus, da terra e de tudo o que neles há e dos mares, é um posicionamento de louvor. Esse posicionamento de louvor, ele precisa acontecer antes de qualquer outra coisa. Às vezes nós queremos pedir, Senhor Espírito Santo, vem. E ele está dizendo, louve, porque eu habito no meio do louvor. Louve, louve, que é um exemplo claro de louvor, declarar os feitos de Deus. Salmo 136. O Salmo 136 é claro, porque o Senhor é o Rei dos Reis. O Senhor é o Deus que tirou os nossos pais e libertou eles da terra do Egito, da escravidão, do medo, da aflição e do sofrimento. O Senhor é aquele que guiou os nossos pais pelo deserto. O Senhor é aquele que nos deu a sua palavra, que nos deu os seus mandamentos. Quando o Senhor guiou o teu servo Moisés, durante aqueles 40 dias ali sobre aquele monte. E quando você começa a trazer a memória, e muitas vezes nós fomos ensinados a louvar a Deus de uma forma muito superficial. Nós estamos vindo de uma sequência de orações em línguas, oração em línguas, ela não pode cessar. Mas existem armas que elas precisam ser a nossa vida, o nosso respirar. E aí, muitas pessoas, e eu preciso dizer, podem pensar assim: eu preciso entender mais desses espíritos ocultos, desses espíritos das trevas, desses, sei lá das quantas. Existe uma ansiedade também das pessoas de querer entender sobre esses espíritos. Não. Veja bem. Nós só precisamos, sabe uma coisa? Ouvirmos a voz do Espírito Santo. Sabe por que que esse Espírito, ele está saindo, correndo do meio de nós? Porque nós não suportamos o silêncio da voz do Espírito Santo. Nós não suportamos orar de qualquer maneira e nem com dificuldade. Nós não suportamos perturbações por longos períodos. Nós buscamos a face do Senhor e Ele responde. E Ele traz o escape, Ele traz a estratégia, Ele traz o discernimento. Sabe o que acontece quando alguém está orando e cantando louvores a Deus? As prisões, as correntes de Pitom, elas são despedaçadas. Existe algo que o espírito de Pitom faz, ele aprisiona. Mas existe algo que o espírito da profecia faz. Ele faz tremer a terra. Ele faz tremer a terra. E tudo que está debaixo, tudo que está debaixo do poder da terra, do poder das trevas, é liberto. E foi o que aconteceu lá na prisão onde Paulo e Silas estavam. E os outros prisioneiros os escutavam.
Aprove ao Senhor. Às vezes o Senhor nos coloca debaixo da terra, nas profundezas de prisões que você fala, Deus, eu não consigo levantar. Eu estou presa, não consigo orar. E ele diz agora, você não vai orar, você vai orar e cantar louvores. O Senhor está nos elevando a um nível de excelência no louvor a Deus. E como que nós vamos fazer isso? Nós vamos mergulhar em salmos. Mergulhar. Salmos tem que estar na ponta das nossas línguas. Louvores ao Senhor. Existem muitas coisas que estão no Novo Testamento, nas Atos dos Apóstolos, nos Evangelhos, que estão lá nos livros proféticos, que estão lá nos livros, nos 5 primeiros livros, e que estão resumidamente expressos lá em Salmos. Existe uma cultura de dizer que Salmos é um livro poético, mas Salmos é um livro profético. Verdades proféticas, louvores proféticos. E o Senhor está nos dando estratégias. Nós não precisamos conhecer as trevas. Nós só precisamos mergulhar na luz e na verdade, e na palavra, e na profecia, e depender do Espírito Santo. Eu não conhecia esse espírito de Pitom. Nem tenho interesse, nem tinha interesse. Mas quem me levou? O Espírito Santo, a comunhão com os irmãos, a palavra. Eu nem sabia que o que estava acontecendo era um ataque, sabe por quê? Sabe quando é que esse tipo de ataque acontece a nível ministerial? Quando você precisa romper um novo tempo para um novo nível. Ela vem, esse espírito vem para impedir que você acesse o próximo nível. Ela impede, tenta impedir que pessoas sejam alcançadas pela palavra através da tua vida. E eu vou deixar um recado aqui direto que Deus me mandou dizer hoje. Às vezes nós nos cansamos das guerras. Às vezes você se cansou das guerras, das batalhas, às vezes você está cansado, cansada das batalhas. Mas eu preciso te dizer, não se canse das batalhas e das lutas espirituais contra principados, potestades e dominadores das trevas e forças espirituais da maldade. Sabe por quê? Porque Deus é quem luta por nós. Ele é quem luta por ti. Você só precisa ouvir a voz dele. Veja bem que quando o Senhor me disse, eu entrei num descanso. A gente só luta com as nossas forças enquanto a voz do Senhor não é clara. Mas quando a voz dele vem, a palavra dele vem, ele está diante de nós. Às vezes nós cansamos, às vezes você tem se cansado das lutas contra o inimigo. Significa que você só precisa buscar ouvir claramente a voz do Espírito Santo. Porque quando a voz do Espírito Santo é claramente ouvida, você não precisa lutar com as suas próprias forças. Você não precisa se cansar. Porque a voz dele é o descanso. Porque quando a palavra dele vem, nós sabemos exatamente o que fazer. E é tempo de louvor.
Eu lembro quando eu não me cansava em lutar contra o inimigo. Quando eu estava me opondo diretamente a Deus. Quando eu era inimiga de Deus. Não se canse de lutar e batalhar nas guerras espirituais. Porque isso significa uma coisa: que o seu nome está escrito no livro da vida. E que você tem os mesmos inimigos que Deus tem. É melhor do que o próprio Deus ser o nosso inimigo. Porque a Bíblia diz que Deus se opõe aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Os orgulhosos são aqueles que são inimigos de Deus, que não se sujeitam a Deus, que não têm o Espírito Santo, que ainda estão perdidos em suas iniquidades e pecados. Cansar das lutas e batalhas espirituais não vai diminuir ou reduzir o nível ou o fluxo dessas batalhas. Às vezes nós nos cansamos. Mas quando você estiver muito cansado, muito cansada, é nessa hora que você precisa descer mais um pouco. Porque é nesse nível de perturbação que você precisa de mais discernimento. Que você precisa irromper para ouvir a voz do Espírito Santo, para vencer mais uma batalha. Porque quando você vence uma batalha, você libera vitória para uma geração inteira. O apóstolo Paulo, porque ele venceu a batalha dele com Silas, ele liberou uma voz profética. Ele liberou salvação para uma família inteira, para uma geração inteira. Às vezes a gente se cansa, mas entenda algo, não é para você. Não é por você. É por aqueles que estão dependendo de ouvir as suas orações e os seus louvores, para terem as suas cadeias quebradas, as suas algemas despedaçadas. Às vezes a gente simplesmente se cansa. Mas quando você estiver muito cansado, muito cansada, desce mais um pouco. Desce mais um pouco. Versículo 22. E a multidão se levantou unida contra eles e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los. Lembra dos açoites de Paulo? Lembra dos açoites de Jesus? Às vezes nós nos cansamos das batalhas, mas ainda não a ponto de sermos açoitados. Ainda não está sangrando. Então você não pode se cansar. Eu não posso me cansar. Você não pode desistir. Eu não posso desistir. Ainda não está sangrando, porque já sangrou. No meu Senhor, no seu Senhor, no nosso Mestre, Jesus. É por causa do sangue dele
que nós não podemos nos cansar. O Senhor falou muito nesses dias. Existem muitas pessoas cansadas. Existe muita coisa ao redor, afligindo, atribulando, pressionando. Mas olha para a cruz. Todo o sacrifício dele para que nós fôssemos libertos e livres do poder de Satanás. E nós só precisamos crer e ouvir a voz do Espírito Santo. E o Senhor está nos chamando para um tempo de louvor. E sabe o que vai remover todo o cansaço? O louvor. O louvor, ele vai remover do seu coração, da sua alma, do seu corpo, todo o cansaço. E o desafio é para os nossos próximos 7 dias, à meia-noite. A gente vai fazer a vigília juntos, à meia-noite, orando e louvando ao Senhor. E a gente vai continuar pelos outros dias e seguindo os nossos outros dias em louvores ao nosso Deus. E nós vamos experimentar o milagre de todo o cansaço, de toda a fadiga, de toda a ansiedade ir embora, através do louvor. E nós vamos experimentar Deus se levantar ao nosso favor naquilo que nós nem mesmo precisaremos pedir, por causa do nosso louvor, por causa da verdade da palavra. Nós vamos louvar ao Senhor. Essa é a arma. Ouvir a voz do Espírito Santo me dizer que essa é a arma para os próximos, não só para os próximos dias, é o que nos faz descansar. É o que nos coloca em descanso. Porque o louvor nos traz à memória quem Deus é, o que Ele fez, o que Ele faz, e nos dá a certeza que Ele fará, o que Ele disse que fará. Amém e amém. Pai, nós estamos aqui. A tua palavra diz que Paulo não estava sozinho, Paulo estava com Silas. Fica nítido, ó Pai, que esse espírito não é um espírito que alguém tenha que lidar com ele de maneira individual, de maneira privada, de maneira isolada, de maneira sozinha. Mas nós estamos aqui, Pai, em aliança, em concordância, porque a tua palavra diz que onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. E eu sei, Pai, porque a tua presença se faz sentir, Pai, neste lugar. E eu sei que o Senhor está aqui em nosso meio. E em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que cesse agora, que perca agora toda a influência, todo o poder, e que saia agora de todos os lugares de oração de cada uma das irmãs que estão aqui, que são membros da escola profética, de todos os irmãos que estão aqui, daqueles e daquelas que não estão aqui na aula ao vivo, mas que acessarão esse conteúdo, essa palavra. Que cesse agora, sai agora toda influência, toda presença demoníaca, toda presença das trevas, todo
todo o espírito das trevas, toda profecia das trevas, todas as forças espirituais das trevas. Em nome de Jesus, libera os teus anjos. Libera os teus anjos poderosos, Pai, para limpar e purificar todos os ambientes de oração. Todas as forças espirituais da maldade que tocaram as vozes, que tocaram as suas gargantas, que tocaram as nossas gargantas, que tocaram as nossas cordas vocais. Todas as forças espirituais da maldade que estavam sufocando a voz, em nome de Jesus, saiam agora. Que sejam destruídas todas as forças espirituais da maldade que vieram para as cordas vocais, que vieram, Senhor, para todo o sistema respiratório, para todo o sistema venoso, para todo o sistema sanguíneo do corpo. Em nome de Jesus, que toda influência, que todo toque demoníaco, a nível físico, a nível almático, a nível espiritual, seja agora destruído e saia pelo poder do nome santo de Jesus. Que o poder do Espírito Santo venha tocar cada corpo, cada mente, cada alma, cada espírito. Que os anjos do Senhor venham a limpar cada ambiente de oração, cada ambiente, cada quarto, cada casa, cada lugar. Que os anjos do Senhor venham trazer uma unção de louvor, uma unção de oração, a autoridade de oração. Que a unção de autoridade de oração venha a ser derramada abundantemente sobre cada vida, sobre cada ambiente, sobre cada lar, sobre cada casa. Que a autoridade da oração seja estabelecida em cada coração, em cada mente, em cada corpo, em cada espírito, em cada pensamento. O espírito da oração seja derramado. A autoridade da oração seja derramada. A autoridade de oração com louvor, com adoração, com ação de graças, com súplicas, com clamores, com lágrimas, com verdade, com sinceridade, com quebrantamento, com poder, com graça. Em nome de Jesus Cristo. Que venha fluir a oração santa, a oração solene, a oração pura. Que somente palavras que saiam da nossa boca, palavras de adoração, palavras de louvor, sejam liberadas dos nossos lábios. Em nome de Jesus Cristo. Que haja o irromper na oração, na revelação e no ouvir a voz do Espírito Santo. E onde havia cansaço, fadiga, desânimo, confusão mental, perturbação, que haja descanso, que haja louvor, que haja paz, que haja graça, que haja misericórdia, que haja bondade, que haja amor, que haja esperança, que haja alegria, alegria do louvor, alegria da adoração, que a alegria do Senhor seja derramada em cada coração, que a unção de alegria seja derramada, em nome santo de Jesus, em nome santo de Jesus, em nome santo de Jesus. Amém, amém e amém e amém.